E aí, pessoal, beleza? Eu vou estar fazendo aqui com vocês o segundo exame de qualificação da UERJ, né, que aconteceu hoje, fazendo as questões de física, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar aí, primeira questão, questão 35. Então, vamos lá. Em um experimento, verificou-se a relação entre a tensão em volts e a corrente elétrica em ampere nos resistores R1 e R2. Observe o gráfico. Então, corrente por tensão, dois resistores que seguem a lei de Ohm, né? A resistência em ohms equivalente da associação em série de R1 e R2 é igual a. Então, o que acontece? É, ele quer saber a resistência equivalente, né? R equivalente da associação em série de R1 com R2, certo? Então, eu preciso saber os valores de R1 e R2. Para isso, eu tenho que olhar aqui o gráfico, né? E descobrir, né? Lembrando que a lei de Ohm, ela diz que ela diz que V igual R vezes I. Então, para eu saber qual é a resistência é igual V sobre I. Então, eu posso pegar um valor aqui, um ponto específico, pode ser esse aqui, ó. Esse aqui para o R1 e também para o R2. Então, eu tenho que, para o R1, tensão 60 e corrente 2. Então, R1 vai ser igual a 60 sobre 2, que é igual a 30 ohms. E o R2 vai ser igual a tensão 40, corrente a mesma, 20 ohms. Então, a gente tem os valores de R1 e R2. A resistência equivalente na associação em série é a soma. R1 mais R2. Então, isso aqui vai ser igual a 30 mais 20 igual a 50 ohms. Tá? Então, aqui, resposta certa da questão 35, letra D. Tá? Então, uma questão aí, como sempre tem eletricidade, tá? São questões, uma questão de eletricidade, eu diria que ela é aí de nível médio, tá? Mas para quem fez eletricidade, circuitos elétricos, né? Diria que ela é de fácil para médio, tá? Porque ela tem aí lei de Ohm, que é algo clássico de eletricidade, e resistores, resistência, associação de resistores em série, que também é algo bem simples, tá? Próxima questão, 41. Os recipientes WXYZ, de capacidades térmicas desprezíveis, possuem o mesmo volume, então isso aqui é informação importante, mesmo volume de um mesmo líquido em temperaturas diferentes, conforme ilustrado a seguir. Admito que o conteúdo dos quatro recipientes seja misturado sem perda de calor em um único recipiente termicamente isolado. A temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura em graus Celsius é igual a. Então, pessoal, como é? Ele vai misturar mesmo volume de um mesmo líquido a temperaturas distintas. E ele quer saber qual é o equilíbrio térmico. Então, pessoal, para encontrar o equilíbrio térmico é só fazer uma média disso aí. Então, vai ser 20 mais 55 mais 75 mais 90 sobre 4. Então, aqui, 55 com 20, 75. 75 com 75 vai dar 150. 150 com 90, 240 sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual a 60 graus Celsius. Então, 41, letra D.
uma questão aí de, assim, é de termologia, mas é mais pelos conceitos que têm que serem compreendidos, mas é uma questão de matemática básica, tá? Questão, eu diria que fácil, tá? Questão fácil. Então, seguindo aí, questão 43. O fenômeno da dilatação anômala da água permite que lados congelados durante o inverno sejam capazes de manter vida aquática no seu interior, em função da seguinte propriedade da água: menor volume no ponto de fusão, maior flutuabilidade no estado sólido, mínimo empuxo em temperaturas baixas, máxima densidade no ponto de congelamento. Então, essa 43, ela é a letra B, tá? A questão, eu diria que essa aqui talvez seja uma questão difícil, tá? Então, maior flutuabilidade no estado sólido, ou seja, a água, né, quando ela se congela no estado sólido, ela vai ter maior flutuabilidade, ela fica ali, né, quando o lago vai congelando. Essa parte de gelo fica ali por cima, né, congelada, ela tem maior flutuabilidade, o gelo flutua sobre a água líquida. E aí, o que a gente tem é que essa própria superfície gelada, ela acaba servindo aí como um isolante para o restante da água que tem aqui dentro, né? E aí isso possibilita que esse restante de água não congele e você tem lá a continuidade aí da vida marinha, mesmo em situações extremas aí de temperatura, tá? Então, 43B. E por último, só ver se essas questões tinham algum texto associado, só para ciências da natureza tinha algumas questões, mas não sei se as de física tinham. Ah, tinha, 43 e 44 tinha um texto associado. Deixa eu pegar aqui o texto só para gente não perder aqui. Então, só botar aqui em cima, só para a gente ver, tá? Então, a 43 e 44, a 41, deixa eu ver se 41 também tinha. A 41, não, tinha não. Então, 43 e 44. Utilize informações abaixo para responder 43 e 44, ó. No gráfico abaixo estão representadas variações do volume e da densidade da água de um lago em função da temperatura. Tais variações indicam o fenômeno da dilatação anômala da água. Então, a gente tem a temperatura, ela vai subindo e conforme ela sobe, você tem que o volume da água ele diminui e depois ele aumenta, tá? E isso aqui a partir, né, de 0 graus. Então, em 0 graus você tem um certo volume, depois o volume ele dá uma diminuída e depois o volume aumenta. E aqui a densidade, né? Densidade em função da temperatura. Então, é isso aqui que importa, né? A densidade a 0 graus, ela vai ter um mínimo, né? Então, ali o gelo flutuando. Depois ela chega a 1 grau Celsius e depois, quer dizer, chega a 1 grau Celsius, não, chega a 1 grama por centímetro cúbico, né? E depois, ou seja, é aquela água que está mais próxima ali da camada de gelo, né? Então, o gelo flutua ali sobre ela e conforme a temperatura vai aumentando, essa densidade ela vai diminuindo, tá? E aí essas águas com uma temperatura mais alta, elas vão ficar mais embaixo, tá? Então, é isso. Então, vamos lá para a última questão, 44. A temperatura em graus Celsius corresponde ao volume mínimo da água Então,
aqui, né? Eu acho que esses gráficos estão representando aqui a mesma coisa, né? Então, esse volume mínimo, a princípio, deve ser esse aqui, esse 4 aqui, né? E aqui, ele é o máximo. Aqui, esse 4, ele deve ser o mínimo aqui. Aqui foi para frente aqui. Não tem problema não. Então, eu acredito aqui que seja esse 4 aqui. Então, essa questão 44 é letra C. Então, a gente teve mais ou menos aí 2 questões de termologia. Essa aqui eu diria que é fácil, tá? Para interpretar gráfico. Agora, o que eu achei estranho é que, tudo bem, né? Que não é bem termologia, né? Pode-se dizer que é hidrostática, mas 3 questões assim, envolvendo essa coisa assim, de temperatura, nada de mecânica, né? Achei bem curioso, tá? Mas então é isso aqui, é só interpretação de gráfico, né? O gráfico aqui, esses gráficos eles estão interligados, então você saber que o que é o máximo aqui, né? Porque um está representando densidade, o outro está representando volume. A densidade ela é igual densidade é igual a massa sobre volume. Então, esses gráficos eles são, digamos assim, são interligados, mas o que está sendo representado aqui no eixo y, né? O y desse gráfico que é volume, ele é inversamente proporcional à densidade, que é o que está no outro gráfico. Então, por isso que um gráfico você tem uma parábola positiva, né? E no outro você tem uma parábola negativa, né? E aí esses pontos aqui, eles eles possuem o mesmo valor de x, né, da temperatura para esses dois casos, tá? Então, é isso, né? 43 era uma questão de você interpretar o fenômeno, interpretar um pouco as informações dadas, eu acho que é a mais difícil. E a 44 era mais de interpretar o gráfico mesmo, tá? Então, a questão 44 difícil, 44 fácil, 43 difícil, a 41 boto como fácil também, e a 35 ali médio, tá? Então é isso, espero que vocês tenham ido bem, tá? E é isso, mais um vídeo aí de questões da UERJ. Então é isso, pessoal. Quem fez a prova, espero que tenha ido bem, não só em física, como as outras questões. Valeu!